Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de pensar um pouquinho com você que me escuta neste vídeo sobre culto infantil. Há uma moda já há bastante tempo de separar as crianças no momento do culto para um culto à parte, um outro culto oferecido a Deus pelas crianças, dizem os defensores dessa prática, que elas vão aprender a Bíblia na linguagem delas e que isso vai ser feito de maneira mais atrativa, mais lúdica, mas às vezes nós estamos fazendo isso sem se importar com o que Deus quer na sua palavra. Muitas vezes nós temos executado este culto ou inserido este culto nas nossas igrejas sem fazer um devido cuidado, uma devida acuração do que diz a palavra de Deus. Eu estava lendo ainda há pouco o Êxodo, no capítulo 12, onde Deus orienta o povo sobre a Páscoa, né, sobre a primeira celebração. E é interessante que essa celebração cultica, a gente pode dizer que é a primeira celebração cultica como um povo. Primeiro culto como um povo consolidado, ou como um povo que estava sendo consolidado por Deus. Então, o Gênesis termina com a bênção de Jacó sobre os seus filhos. E a gente percebe que o povo passa 430 anos no deserto. Os líderes familiares eram os sacerdotes das famílias. Jacó era um sacerdote. José também era uma espécie de sacerdote no seu lar. E os pais nos lares também uma espécie de sacerdote. No entanto, o Senhor começa agora a chamar todo o povo para cultuar no deserto. E ele ensina o povo como cultuar, celebrando ainda no Egito a primeira Páscoa. E no versículo 26 está escrito assim: Quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Então, talvez a gente pense que são poucas pessoas, mas na verdade são muitas pessoas. Nesse mesmo capítulo, no fim deste capítulo, é dito que haviam 600 mil homens. Então, 600 mil homens foram contabilizados, mais mulheres e crianças. Você pode conferir isso lá do versículo 31 ao versículo 40 deste mesmo capítulo 12 de Êxodo. Então era muita gente, o povo estava celebrando um culto a Deus, o primeiro culto a Deus como um povo numeroso, ou como um povo em grande número, consolidado por Deus, que iria adentrar na terra prometida. E não houve separação, não houve distinção entre os adultos, entre as mulheres e entre as crianças. Entre os homens adultos, entre as mulheres adultas e entre as crianças, quer meninos ou meninas. Todos foram chamados. Mesmo no começo, quando Deus chama a Abraão, ele não sai sozinho, ele sai com sua esposa. E quando ele manda Abraão sacrificar, ele manda que Abraão sacrifique o próprio filho, o próprio Isaac. Isaac estava ainda jovem, participando do culto. E as crianças aqui deveriam ver como seria celebrada a Páscoa. Deveriam ver como seria o cerimonial do dia que o Senhor passaria pelo meio do povo, do dia que o Senhor passaria pelo Egito, do dia que o Senhor passaria e executaria os primogênitos de todos aqueles que não haviam celebrado esta cerimônia, este culto ao Senhor. Então nós percebemos que as crianças não somente não eram separadas do culto, mas elas eram incentivadas a ver os animais sendo sacrificados e a perguntarem. Então, quando os teus filhos
te perguntarem, ou lhes perguntarem, o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Não há nada mais lúdico do que isso. Que os nossos filhos vejam, ou que os nossos filhos nos vejam, cultuando a Deus, orando ao Senhor, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus transmitida pelo ministro do Senhor, e vejam também a Páscoa, que é a Páscoa cristã, a Santa Ceia, também os batismos. Eles são chamados a participarem, se inserirem nisso, verem estas coisas, e há um propósito de Deus nisso, que é que eles se levantem ao perguntar aos seus pais o que significam estas coisas. O seu filho é levado para o culto para que ele, ao seu lado, aprenda a palavra de Deus e pergunte a você quando chegar em casa o que significa aquilo que o pastor disse. O seu filho é levado para o culto para que, ao seu lado, ele observe a ceia do Senhor. E quando chegar em casa, ele pergunte o que foi aquilo que o pastor fez. Por que pão e vinho? O seu filho é chamado para estar ao teu lado no culto e observar o batismo, observar a profissão de fé daqueles que vão fazer profissão de fé e se perguntar ou perguntar a você o que significam estas coisas. E você deve responder assim como lá no passado eles responderam, como o Senhor ordenou. E nós devemos responder buscando embasamento bíblico, ensinando a palavra de Deus. Então, os filhos são aqui usados por Deus para que a memória do culto a Deus, das celebrações que nós devemos fazer ao Senhor, sejam também resgatadas e transmitidas pelos pais para eles. E os pais gravem isso na sua própria memória, com a responsabilidade de ensinar os seus filhos. Amém? Que Deus te abençoe. É apenas um momento para que a gente pense nesse tempo no qual a igreja tem conduzido, muitas igrejas grandes têm feito isso, e talvez seja a hora da gente parar um pouco e pensar se nós estamos no caminho correto, já que o que nós temos visto hoje em dia são muitos jovens descompromissados, muitos jovens que buscam a igreja apenas para brincadeiras, muitos jovens que buscam a igreja apenas para a amizade e não mais para buscar ao Senhor e a comunhão com o Senhor e a comunhão com a igreja. Muitas vezes buscam apenas como um clube qualquer, onde eles podem se encontrar com a galera, onde eles podem se divertir, onde eles podem conversar um pouco, mas estão longe de um compromisso verdadeiro com a palavra de Deus e de um conhecimento doutrinário sólido e necessário para o crescimento espiritual da igreja, que deverá influenciar o mundo. Às vezes nós temos sido influenciados, e uma das maneiras que tenho notado nestes últimos tempos é que nós temos sido influenciados por pedagogias que, inseridas na igreja, não estão cumprindo com o propósito do Senhor para as nossas crianças, para os nossos jovens. Que Deus te abençoe.